Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, eu acabei de acordar aqui, tava procurando assim um filtro aqui também bem legal, sabe? Porque eu não gosto de. Me encheu, né? A cara de filtro, não, mas tem que dar uma melhorada, né? Porque em respeito ao público. Mas vamos lá. Eu tava aqui lembrando, né, de algumas coisas que eu passei na vida. Como vocês sabem, tem um ano, acho que tem um ano e 4 meses que eu tô aqui em Santa Catarina. E eu já passei por muita coisa que eu achei que eu não iria passar de bom e de ruim. E assim, gente, eu já fui, quem me conhece já sabe, né? Eu já fui caluniada, já fui difamada, eu já sofri humilhação pessoal, já sofri humilhação coletiva, já sofri humilhação ministerial. E graças a Deus, e todos eles, sabe, as pessoas se redimiram, nem todos, né? Os líderes, pelo menos, me pediram perdão, mas muitos desses pediram perdão quando estava com o espírito da loucura, quando estava no leito do hospital, ou quando estava em um problema que não saia daquele problema e sabia o porquê. E eles sabiam o porquê. E não é sobre mim, é sobre o que eu carrego. A palavra de Deus diz que ai daquele que toca no ungido do Senhor, ai daquele. Existe uma diferença de servo de Deus, existe uma diferença de quem carrega a unção. Não é sobre mim, é sobre eu carrego. E há uma responsabilidade muito grande sobre aquilo pra mim, os ungidos de Deus, há uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que a gente carrega. Mas eu não quero falar sobre isso não, só foi uma pincelada. E foi até mesmo aqui em Blumenau, passei por uma certa situação que me causou muita tristeza, porque mais uma vez, mesmo ter passado por tudo aquilo, gente, não adianta. A gente só fala assim, tem que se acostumar, das afrontas que você vai passar. Você nunca sabe como se comportar sobre uma situação, porque é muito ruim falar sobre aquilo que você não fez. Enfim, é muito ruim você ser caluniado. E uma vez última vez, não, passei por uma situação que me gerou uma tristeza muito profunda. Gente, foi muito profunda. Eu achava que eu nunca mais ia ser afetada por aquilo, por tudo que eu já tinha passado, mas não, aquele sentimento veio de novo. Aquele sentimento de impotente, de não ter quem me defenda. É mais agora aqui, né, longe de amigo, longe de família. E eu fiquei, Deus, tu sabes quem eu sou, tu sabes quem eu sou, tu sabes quem eu sou. Eu ficava assim, por que eu tô me preocupando com isso, assim? Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu acho que é porque veio de uma pessoa que eu não imaginava. E nessa tristeza profunda que me gerou, eu sei as consequências. Quando você que é um ungido de Deus, quando um ungido de Deus ele é atingido muito profundamente, a pessoa que te fez mal, não vou nem falar. Vocês tomam cuidado quando vocês forem ferir um ungido de Deus. Não é sobre a pessoa, é sobre o que a pessoa carrega, gente. Cuidado. Por isso, quando algumas pessoas vêm querer falar mal de ungido, uma que eu já não gosto que fale mal de ninguém pra mim. Mas quando fala de ungido, eu falo, o problema é dele, ele vai se resolver com Deus, o problema dele pra lá. Não fale mal de ungido de Deus pra mim. Não fala mal de ungido de Deus pra mim, né? E aí, naquela tristeza profunda, eu falei ao Espírito Santo, foi quando, eu só tinha ouvido uma vez, mas foi quando a clarividência foi mais forte em mim. Aí, nesse dia, eu estava dentro de casa, o Espírito Santo falou assim pra mim, porque essa pessoa me falou algo e disse que eu estava me envergonhando no evangelho, eu estava envergonhando o nome de Jesus, e isso me feriu muito. Eu falei, Senhor, tu sabes quem eu sou? E aí o Espírito Santo falou assim comigo, na voz audível, e falou assim pra mim, filha, Jesus morreu na cruz por todos, sem pedir nada a ninguém. Ninguém deve nada a ninguém, você não deve nada a ninguém. Não, Jesus não pediu para ser defendido. Ele pediu para que pregue o evangelho. Ele falou assim pra mim, pregue o evangelho. Só isso. Pregue o evangelho e coloque as mãos sobre as pessoas. Gente, eu me assustei naquele dia. E aquela coisa pesada, aquela tristeza assim, saiu do meu coração. Sabe assim, sabe? Muito rápido. E eu fiquei feliz, né, naquele dia. Eu falei, meu Deus, meu pai, meu Deus. Mas eu tenho, né, a expressão já falou isso pra mim, o meu ex-pastor já falou isso pra mim, que eu tenho que escrever tudo. Eu não gosto muito de escrever não, mas é bom registrar essas coisas, né. Até essa semana eu comecei a escrever, mas tem que escrever. E aí começou, gente. Então, assim, de vez em quando, assim, eu tô ouvindo mais a voz do Espírito Santo, é muito legal. E a gente também só não ouve, né? Quando você tem aquele dom ativado, você só não ouve, né? A voz do Espírito Santo, você ouve outras vozes também, né? E igual esses dias, né? Às vezes eu tô fazendo live, aí eu vejo uma coisa aqui, vejo uma coisa ali, antigamente eu me assustava, sabe? Agora não me assusto não, agora eu tô... Tipo, eu trabalho à noite, gente. Cara, às vezes assim, eu vejo cada coisa assim de relance e
E antigamente eu ficava com medo, agora não fico não. Mas eu não vejo só coisas ruins. Tem muita gente que acha que, tipo assim, eu não vejo coisas ruins. A minoria das vezes eu vejo coisas ruins. Mas a maioria das vezes eu vejo coisas boas, né? E é isso. Acho que cada processo do Senhor tem me aperfeiçoado, tem amadurecido. Então, assim, tudo coopera para o bem daquele que ama Cristo. Sabe, se você está no seu processo, se você pergunta a Deus por quê. Quando a gente confia em Deus, a gente entra no processo e depois que a gente passa pelo processo, a gente pede a Deus uma explicação. Ah, Deus, tudo bem, vamos andar no processo, vamos andar por fé e depois o Senhor me explica por que eu estou passando por isso. Então, gente, se não fossem os processos da vida que eu me submeti, eu não teria alcançado a iluminação que eu alcancei hoje, né? Esses dias, uma terapeuta energética, ela... Eu falei pra ela, vê aí minha energia vibracional. Ela ficou assustada, ela falou assim, nossa, menina, deve ser muito bom estar com você. Eu falei, por quê? Ela falou assim, é muito raro ver se uma pessoa, você tá em quase estado de contemplação. E ela regalava seus olhos e me falou assim, nossa, você tem uma proteção maior, você tem uma proteção muito poderosa. Eu falei assim, seja Jesus na minha vida. Esse é o Espírito Santo, seus anjos que caminham, que trabalham comigo. Ela falou assim, você trabalha em alguma coisa pra ajudar pessoas com o espiritual? Eu falei, trabalho. Ela falou assim, porque eu vejo algo muito, muito poderoso em você. E é o Espírito Santo, gente, é o Espírito Santo. É muito bom caminhar com Deus. E antes eu não entendia, sabe, esses dons que eu tinha, eu ficava relutando contra. Mas desde quando eu aceitei, infelizmente eu aceitei depois de adulta, sabe, depois de velha. Eu fui uma pessoa mais feliz. Sou uma pessoa mais feliz depois que eu me aceitei e descobri qual é a minha identidade, qual é o meu lugar no mundo. Então, eu não tenho que me importar com o que eu penso que acham de mim, né? Eu tenho que me importar com o que o Espírito Santo falou pra mim, né? Que Jesus ele não pediu pra ser defendido, ele pediu pra pregar o Evangelho. Então vamos embora pregar o Evangelho, gente. Eu já me meti em cada coisa que vocês não têm noção. Desde os 15 anos de idade pregando, né, a mensagem da cruz, né? Então, por favor, respeite a minha história. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Quero dizer pra vocês que Jesus é muito bom, que sou muito feliz de ser escolhida antes de estar no ventre da minha mãe pra seguir essa vida com propósito. E é uma pena ter despertado muito tarde, né? Se eu soubesse que era tão bom viver o propósito de Deus assim, 100%, eu teria me despertado já há muito tempo. Então é isso, segue firme no propósito, gente. Segue firme no propósito de Deus, que é isso, que vai ser só bênção, vai ser só caminho de vitória. É isso que eu queria falar pra vocês.